Olha, gente, vamos aprender a fazer uma maçã realista no lápis de cor. O passo a passo, todas as dicas para você conseguir fazer essa maçã desse jeito. Arte certa. Oi, meu nome é Cássia Tavares, você está aqui no nosso canal Arte Certa, porque aqui a arte é certa e hoje eu estou aqui para ensinar vocês a desenhar e a pintar uma maçã com um lápis de cor. Primeiro eu vou fazer um círculo, ó. Não precisa ser muito certinho não, você faz mais ou menos um círculo. A diferença da maçã é que aqui, ó, você vai deixar ela meia quadradinha, ó, tá vendo? Eu tô vindo por fora do círculo, deixando mais quadradinho aqui por cima, mais arredondado. A parte de baixo eu deixo um pouquinho mais fina, porque eu tô usando uma foto de referência. Aqui, ó, você faz quase um parênteses e aí a gente vai fazer o cabinho, ó. Faço uma bolinha amassadinha, e aí eu puxo o cabinho, ó. Aí o cabinho eu deixo mais largo pro lado de cima e mais fino pro lado de baixo. Agora eu vou fazer a folha como se fosse dois parênteses, juntando ali no meio para encaixar dentro da maçã. Agora a gente vai fazer o seguinte, vai tirar essas linhas, deixar, ó, vou tirar as linhas aqui de referência, foi aonde a gente fez o círculo, e depois a gente vai deixar bem fraquinho esse lápis. Por quê? Porque a gente vai fazer uma pintura estilo realista no lápis de cor. Então, você não pode ter contorno. Para isso, a gente tira todo o grafite, entendeu? Deixa ele bem suave, do jeito que dê para você enxergar. Uma coisa que você pode fazer para não perder o risco é você usar um lápis que você vai usar. Aqui eu vou usar um tom de vermelho, vou mostrar as cores que eu vou usar para vocês. Amarelo, esse ocre, vou usar o vermelho escuro, vermelho claro, vou usar o marrom, o preto, verde escuro, verde claro. Aí eu vou usar aqui um conjunto de 24 cores, então tem todas as cores aí. E aquele tradicional lápis de cor lá que eu já comentei aqui que eu uso, né? E aí a gente vai fazer a maçã. Eu vou começar fazendo alguns pontinhos, mas ó, para você não perder o risco, você pode fazer isso aqui, ó. Eu vou com um lápis vermelho, vou fazer um contorno bem de levinho em volta da maçã, aonde vai ser vermelho. Na folha eu vou fazer verde e no cabinho eu posso fazer até mesmo com vermelho ou usar o marrom para fazer o cabinho. Aí você vai fazer uns pontinhos, uns tracinhos com amarelo, um amarelo que você tiver aí no seu conjunto de lápis de cor. Aí eu tô usando aquele que parece um ocre, a cor é um amarelo meio amarronzado. E aí eu vou fazer uma camada. Você tem que pintar na posição que é o desenho. O desenho tá fazendo curva, você faz curva. E o lápis de cor é o seguinte, gente. Às vezes a gente, quando tá aprendendo a mexer com lápis de cor, a gente pinta forçando o lápis de cor. Aí você fica com o punho doendo de tanto fazer força. E não precisa, entendeu? Para pintar com lápis de cor, precisa mesmo é fazer camadas, ó. Aí você vai, faz uma de leve no movimento do desenho. Agora eu tô com um tom de vermelho mais claro. Aí eu vou fazer o mesmo movimento que eu fiz, ó. Você vai pintando assim como se não soubesse pintar direito. Em vez de fazer bem homogêneo, você já deixa meio riscado, tá vendo? Você vai fazendo aqui e ali. Aí em alguns lugares talvez pode ter um pouquinho, a mão mais pesada um pouquinho, vai ficar um pouco mais forte. E com esse ocre também vai ser do mesmo jeito. Você vai fazer nesse movimento, ó. Seguindo o movimento da maçã, fez curva, você faz curva. E aí você vai riscando no movimento do desenho com um lápis, ó. E vai fazendo camadas. Põe um pouco de amarelo, põe um pouco de vermelho. E assim a gente vai fazendo até a gente achar que assim tá ficando na cor que a gente tá querendo chegar. Tem que ir nas camadas, vai de levinho. Quando vai fazer desenho lápis de cor, uma coisa que é essencial, ter paciência. Demora, viu, gente? Não vai ser uma coisa que você vai pintar rapidão, vai ser uma coisa que você vai demorar, se você for pintar direito, né? E se você quiser pintar com efeito de luz e sombra, com um efeito realista, aí vai precisar ter paciência. Ó, aqui pro lado de dentro do furinho onde vem o cabinho é um pouquinho de verde. Aí eu passei um pouquinho de verde puxando para fora e depois eu vou com esse tom de ocre em cima do verde puxando para fora, fazendo a curva. E a gente vai fazer esse processo nessa parte todinha. Ó, já fiz metade da maçã.
Aqui eu vou fazer mais um pouco do processo que eu fiz para mostrar para vocês. Ó, faz os pontinhos, bem tranquilinho. Porque se você prestar atenção quando você for comer uma maçã, você vai ver que ela tem tipo uns pontinhos amarelos. E aí quando você faz esse, você pode fazer um pouco mais forte. Então você deixa mais marcadinho. Então faz um pouco mais de força somente nessa parte, para saturar o papel. Porque quando você passa o lápis de cor muito forte, aí ele não deixa entrar outra cor para misturar. E nessa vai ficar marcadinho. E nessa a gente precisa que fique marcado. Agora eu vou vir com o ocre fazendo movimento da maçã, tá vendo? Aqui, ó, tá praticamente reto. Quando ela começar a fazer a curva, você deixa no formato de um parênteses, até deixar no formato da maçã. É isso que você precisa fazer, no formato do desenho. A pintura no lápis de cor é a mesma coisa da tinta, entendeu? Você vai precisar deixar no formato do desenho, seguir o movimento do desenho. Não é para pintar de qualquer jeito. Pinta caprichado, bem bonito, né? Ó, agora a gente vai vir fazendo o vermelho novamente, igual a gente fez anteriormente. Passa o ocre, aí depois você vem com o vermelho pintando, ó. Do lado de baixo posso deixar mais forte um pouco, então eu posso forçar um pouquinho mais o lápis, mas sem fazer força demais. É só você deixar a mão um pouquinho mais pesada, mas sem fazer aquela mão pesada que a gente costuma fazer para saturar o papel, e aí ela não vai misturar com o amarelo, ó, tá vendo? Você vai fazer como se fosse risquinhos no formato da maçã. Ó, e você vai fazer nesse movimento, camadas. Faz uma vez, faz outra vez. Depois, ó, eu venho com um tom de vermelho mais escuro, parece vinho. E aí eu vou fazer ele também riscando aqui, ó. Você vai fazendo esse movimento, vai fazendo como se estivesse fazendo tracejado por cima. Aí o que vai acontecer? Ele vai ficar mais marcado, aí vai lembrar mais daquela maçã que a gente costuma comer, que essa daqui é gostosa, que ela é docinha, aquela maçã gala, né? E aí, ó, você vai e passa novamente por cima de tudo esse tom de ocre. E aí você vai preenchendo, porque você vai prestar atenção quando você for comer agora, você vai ver a massa com outros olhos, entendeu? Você vai prestar atenção nesses detalhes que existem nas frutas. Ó, e aí a gente vai fazer esse processo nessa parte todinha aqui. Os pontinhos, o ocre, o vermelho, depois o vermelho escuro. Ó, fiz todos esses pontinhos, vou fazer todo o processo. O ocre, o vermelho, fazendo os risquinhos, e vou deixar uma parte ali em cima, sem passar o lápis de cor, porque vou fazer um brilho nessa maçã. Então, quando você tá fazendo no papel, você deixa onde você quer deixar branco, você não passa o lápis de cor. E também a gente vai usar o auxílio também aqui, usando a borracha para fazer o brilho. Agora aqui na parte de cima, ó, eu vou completar essa parte, ó, vou passar um verde mais claro, aí eu passo aqui, ó, e vou puxando para fora. E depois eu vou vir com o amarelo, aquele amarelo ocre, e depois eu vou passar o tom de vermelho mais claro, um tom de vermelho fogo, né? O mais claro que você tiver aí. Aí você fala assim, ah, mas tem que ser com um lápis profissional. Usa o que você tem, esse é o material perfeito para fazer. Para começar a fazer qualquer desenho, você tem que usar o que você tem, entendeu? Qualquer lápis de cor dá para fazer uma maçã como essa, entendeu? Então usa o que você tem aí. Depois, se você quiser testar com outro lápis mais caro, você testa, mas esse daqui pode ser qualquer lápis de cor. O que muda é o jeito de pintar, entendeu? Às vezes a gente acha que é o lápis de cor que vai mudar a pintura e não é. O que muda a pintura é o jeito que você pinta, você prestar atenção, fazer o movimento do desenho. Aqui eu estou usando, ó, o amarelo novamente, ó, passando para preencher bem aonde falta. Passei no vermelho, passei o amarelo ocre, ó. Você vai passando ele aqui e vai preenchendo para deixar bem bonito, tipo assim, não deixar falhas de branco também, entendeu? Aqui às vezes vai ficar alguns lugares sem passar lápis de cor nenhum, então você pode usar essas duas cores para preencher bem. Aí eu faço outra camada. Não precisa ser forte, fazer força no lápis de cor, é só deixar uma camada mais consistente. Não é aquela força, sabe, gente? Você pintando tranquilo assim, sem fazer força no papel. Vou com o vermelho de novo. E também sempre tentando deixar alguns riscos mais fortes,
preenchendo onde falta assim que você percebe que tá sem passar lápis de cor nenhum, vou lá e preencho. E aí você vai fazendo esse detalhe, deixando essa parte aqui de cima, que você viu que eu deixei sem pintar, que vai ser onde vai ser a luz. Agora eu vou começar a fazer o cabinho, eu tô usando um lápis preto, e aí eu vou fazer aqui a parte de baixo do cabinho. Eu passo aqui na voltinha, e aí eu vou fazendo um leve risquinho pro lado de baixo. Deixa levinho, não deixa forte, tá? Se você deixar muito forte, o que acontece? Vai ficar saturado o papel, não vai misturar com as outras cores. Aí eu vou fazer aqui só subindo um pouquinho para dar uma diferençazinha. E aí eu vou bem de levinho, bem suave, vou fazendo aqui, ó. Tá vendo? Agora a gente vai passar um pouquinho de verde, verde mais claro. Aí eu vou passar um pouquinho de verde mais claro, bem suave, bem fraquinho. E depois eu vou passar o ocre, aquele amarelo que a gente passou na nossa maçã. Ainda tô passando um pouco mais de preto subindo aqui, ó. E aí você faz e já vai dando o movimento do cabinho. Você percebe que ali eu fiz uma diferença para ficar bem realista. Agora, usando o amarelo ocre, aí eu vou finalizar aqui esse cabinho, ó. Tá vendo? Posso passar ainda mais um pouquinho mais de verde. E aí você vai preenchendo o cabinho. Aqui eu tô usando o ocre de novo, aquele amarelo ocre. Aí eu passo por cima de todas as cores. Quando você faz camadas, aí elas misturam, aí fica bonito, vai ficando realista. Você vai misturando as cores. Vou colocar um pouquinho de verde, agora já vamos começar a fazer a folha também. Só para completando aqui a parte de baixo. Ó, para fazer a folha a gente vai passar o lápis verde fazendo o veio da folha. Vou colocar mais para cima aqui para vocês poderem ver, ó. Aí você vai fazer mais ou menos o desenho que tem dentro da folha. Eu tô usando o verde mais claro. A gente vai fazer desse jeito, porque eu tô observando uma foto. Então eu tô me baseando por uma foto de uma maçã. Ó. Entendeu? Fiz o veio da folha e depois eu vou usar um tom de amarelo. Eu vou passar por cima desse verde. Você pode deixar mais forte a pressão na sua mão, porque a gente tem que saturar para essa cor não sumir. Entendeu? Tem que ficar aparente esse veio da folha, entendeu? Deixar bem aparente. Agora, ó, eu vou fazer o seguinte, vou passar o verde mais escuro em volta para fazer o contorno. Você vê que é de leve. Quando a gente vai fazer a pintura, tem que ser de leve para as cores misturarem. E aí eu vou fazer o contorno aqui pro lado de baixo. E eu tô observando também uma referência. Isso é legal. Se você tiver uma maçã de verdade, você pode testar fazendo a maçã que você tá vendo. Vai observando as manchas da maçã. Porque aqui nessa aula você vai aprender como é que faz as manchinhas dela. Aí você testa fazendo uma maçã de verdade. Se for mais escura, passa mais vermelho. E a gente vai fazendo aqui, ó, um preenchimento bem básico. Como você deixou mais forte o amarelo com esse verde mais claro, ele não vai sumir. Ele vai saturar o papel e não vai deixar entrar outra cor para misturar. Então ele vai ficar aparente. Ó, e aí eu vou passando um verde bem suave, no movimento do desenho. Você tá vendo que ele tá na diagonal? Eu faço a pintura na diagonal. Se fosse numa pintura, numa tela, num tecido, seria do mesmo jeito. Você vai pintar no movimento do desenho. Aí eu vou preenchendo a folha. Seguindo o movimento do desenho, você vai preenchendo a folha. Eu já comecei a fazer uma segunda camada com um tom de verde por cima. Usei um verde mais claro. Agora a gente vai continuar. Eu vou passar mais uma vez esse amarelo aqui por cima dos veios da folha, que eu não quero que suma, tem que ficar aparente os veios da folha. Ó, eu vou colocar aqui, ó, um pouquinho de amarelo, só para deixar assim realmente bem aparente. E agora a gente vai fazer a pintura com um tom de verde mais claro
seguindo o desenho que a gente fez, ó. Entre os veios eu vou passar tipo como se fosse um contorno em volta desses veios e deixando esse tom de amarelo bem aparente, ó, como se fosse um contorno em volta desse amarelo que a gente passou. E aí eu vou pintando em volta no movimento do desenho. Estou usando o verde mais claro. E eu vou fazer esse processo na folha toda. Aí você faz o mesmo processo que a gente fez, outra camada com verde. Aí eu tô passando verde claro, olha. Você vai fazendo uma camada preenchendo o formato do desenho. Sempre nesse movimento. Ó, você vai preenchendo na diagonal, tá vendo? Ali tá meio reto, você faz meio reto. Tá em curva, faz curva. Agora eu vou passar o verde mais escuro e vou passar aqui pro lado de baixo. E como é camadas, uma cor vai interagir com a outra. E aí você vai ter o efeito que você precisa, a cor que você precisa chegar, fazendo uma cor misturar com a outra. Agora aqui, ó, vou deixar um pouco mais forte. Aí eu vou passar mais uma camadinha de verde mais escuro. E aí você vai vendo também uma referência. Se você tiver uma referência, escolhe uma foto bonita da fruta, né, de uma maçã, e tenta fazer no lápis de cor, seguindo essas orientações desse vídeo. E lembrando que aqui no nosso canal Arte Certa a gente tem aula todos os dias. E você é convidado aí a deixar o seu comentário sobre uma sugestão de alguma coisa que você tenha dúvida, né, pra gente poder criar um vídeo aqui inspirado na sua ideia. Ó, vou passar um pouquinho de preto aqui. Aí eu tô passando um pouquinho de preto bem suave em alguns lugares que eu observo que na foto que eu estou usando de referência tem um tom mais escuro. E aí eu vou passar o verde escuro por cima desse preto. Vou observar a imagem e depois eu vou vir no verde mais escuro e o verde mais claro também para passar por cima desse preto para ele não ficar tão marcado ali. E também para ele interagir com as outras cores, ó. Tô passando aqui o verde mais claro. E agora o verde mais escuro. Aí você vai observando a sua referência e vai preenchendo a sua folha de acordo com o que você está observando. É bom você ter uma referência, porque aí você não vai errar na sombra, na luz, porque você está observando uma foto, entendeu? Isso vai fazer com que você também aguce mais o seu olhar. E agora eu tô passando amarelo por cima aqui, ó, do verde, como se fosse um brilho. E aí você vai preenchendo o seu desenho. Sempre no movimento também. Você observa que é curva, aí eu faço a curva. Sempre faça desse jeito, no movimento do desenho. Isso ajuda bastante o desenho ficar bem bonito e caprichado, hein? Vamos fazer ele ficar show de bola. Agora que a gente fez aqui, ó, a folha ficou pronta, né? Vou fazer só, vou dar uma olhadinha ainda, colocar um pouquinho mais de verde aqui. Você vê que como a gente fez a saturação com o amarelo e com o verde claro, aí ficou o veio da maçã. Agora aqui embaixo eu vou fazer uma sombrinha. Ó, colocar um pouquinho de marrom e um pouquinho de preto aqui nessa parte. Eu observo na minha referência que tem uma leve sombra, então eu vou passar um pouquinho de preto, mas bem suave. Você vê que praticamente não dá para perceber. Depois a gente vai usar um pouquinho de marrom também. Aqui eu estou usando preto, só bem suave, bem pouquinho. E agora o marrom. E aí o marrom eu vou fazer por cima desse preto, ele vai se destacar mais. E aí não vai ficar aparente a cor preta, vai ficar aparente uma cor escura, né? Por causa da mistura das cores. Quando você faz camadas, você consegue fazer isso. Se você fizer muito forte a pressão no seu lápis, o que vai acontecer? As cores não vão misturar. Então é por isso que é importante fazer camadas. Ó, aqui eu vou passar o marrom por cima da onde eu passei esse tom de preto. E aí você faz o movimento do desenho. Como a gente fez em risquinhos, aqui você também faz em risquinhos, como se fosse um rabiscadinho. Embaixo, mesma coisa. Agora a gente vai passar o vermelho por cima de tudo. E aí você vai preenchendo mais o seu desenho, para ele ficar bem forte a cor. Eu adoro cor forte.
Não gosto quando fica meio apagado não. Então, aqui ó, você vai fazendo camada sobre camada, então ele vai ficando com a cor mais forte. Então, observa onde falta passar mais vermelho, e aí você faz sempre no movimento do desenho. Ó, gente, aqui eu vou fechar mais essa luz, né, deixar menos, e eu tô passando o ocre, o vermelho, e vou só deixando mais fechada a luz. Agora, gente, a gente vai fazer a sombra no chão aqui, para ela não ficar flutuando. Eu tô usando lápis de cor preta. Pro lado de baixo da maçã, eu vou deixar mais forte e mais presente esse preto. Faz como se fosse um contorno. Depois você vai com a mão de levinho, deixando um sombreado. Quando você deixa a mão de levinho, ele vai ficar no tom de cinza, tá vendo? Ó, vai ficando cinzento. Como a gente fez esse contorno, para não deixar marcado, a gente vai deixando um pouco mais forte, fazendo mais uma camada, e aí vai deixando mais forte perto da maçã. E fora da maçã, mais suave. E aí vai fazer um degradê, tá vendo? Ó, vai formando um degradê mais suave em volta, no formato arredondado, e mais escuro perto da maçã. Aí vai dar aquela sombra mais realista, né? Aquelas fotos chiques que o fundo é branco, né? Não tem divisa, né? Não tem cenário atrás, é todo branco. Aí, ó, vai ficar desse jeito, ó. Você vai fazendo o movimento da maçã aqui, no formato de uma maçã mesmo, arredondado a sombra, tá? E aqui eu vou passar mais um pouquinho de preto. Pronto. Ó, passei aqui, ó, um pouquinho de preto, para fazer a sombra desse cabinho. E vou fazer uma leve sombra aqui para lembrar que é a sombra da folha. E agora a gente vai usar borracha para deixar mais exaltado esse brilho da maçã. Observe que aqui na foto tem um brilho aqui na lateral e na outra lateral também existe um brilho. Então eu vou usar borracha para ajudar a dar esse brilho. Por que eu fiz assim? Porque eu vejo que é um brilho bem suave. Então, para conseguir fazer, você pode usar o auxílio da borracha. Então a gente vai apagar aqui também, ó, no cantinho, porque eu observo que tem um brilho. Então você pode deixar nessa parte aqui que é bem branca. Então eu deixei sem passar o lápis, né? Então vai ficar mais forte. E aonde já tem um lápis, aí que eu tenho um brilho que eu vejo, aí eu faço a borracha, ó, que é um brilho mais suave. E aí você vai dando uns acabamentos. Você achou que ainda falta, você vai preenchendo. Se você achou que falta mais uma camada, aqui eu acho que posso fazer mais uma camada, que eu acho que vai ficar mais bonita ainda. Então eu vou repetir o processo. O amarelo, o ocre, aí eu deixo ali fora aparente deixo aparente o brilho, né? Onde eu passei a borracha, eu já não passo ali o lápis de cor. E vou preenchendo novamente se eu achei que a cor ainda ficou muito fraca. Então, é esse o resultado que você vai conseguir chegar. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Fiquem com Deus e até a próxima aula. E tchau! Aqui você vai pintar e desenhar. Vamos mais além, tudo transformar em arte certa, em arte certa, em arte certa, em arte certa.